Eu vou fazer, bom, René de Paula Júnior falando, eu vou fazer um teste um pouco insano aqui. Aliás, vocês me desculpem, hoje eu estou no momento 50 tons de cinza, né? Ressalto o cabelo grisalho. É, eu acabei de voltar agora, acabei de cortar o cabelo e eu vim pensando no caminho em algumas coisas e eu fui a pé. Né? Aliás, grande parte dos videocasts que eu acabo gravando no carro. Né? Se eu faço as coisas a pé, então fica complicado compartilhar em tempo real as coisas que eu estou fazendo, porque eu não vou ficar andando na rua segurando uma câmera assim. Na verdade é interessante pensar, a pauta de hoje é simples, o mundo do like. Como é que é um mundo onde as pessoas curtem as coisas, tá? Vamos ver se eu consigo desenvolver essa ideia. Mas só voltando um pouco à questão do como eu costumo gravar normalmente os meus vídeos, quando eu gravo no carro, a própria duração acaba ficando condicionada ao fato de eu só ligar e desligar a câmera quando eu saio e quando eu chego. Então, como normalmente os meus trajetos são de 20, 25 minutos, os vídeos acabam tendo 20, 25 minutos. Aqui, como eu não tenho essa restrição, eu vou me impor uma restrição que é essa daqui, ó. Eu estou segurando a câmera e eu prometo que quando o braço começar a cansar, eu vou parar. Então, ótimo, porque vai ser um vídeo mais curto para todo mundo. A questão aqui é a seguinte: partir primeiro de um pressuposto. Tá? Eu vou partir de um pressuposto que não é acadêmico, eu não sei justificar isso, sei lá, com nomes bonitos de teóricos franceses e tal, mas eu acho que nós humanos em geral, somos capazes de muitas coisas e não somos capazes de outras. Né? Estou contando isso para tirar qualquer ideia de que somos absolutamente plásticos e podemos virar absolutamente qualquer coisa, e podemos virar uma humanidade 2.0, não só porque eu acho que isso é balela, a gente não é tão programável assim, quanto as últimas tentativas de fazer uma humanidade 2.0, sei lá, o stalinismo, o nazismo, não deram muito certo. Né? Sai caro essa brincadeira, o custo é alguns milhões de vidas. Mas, em segundo lugar também, porque eu acredito que não só a gente age conforme o contexto, como quando nós criamos novos contextos, a gente acaba possibilitando a invenção de novos modos de ser. Eu sei que está ficando meio viagem, mas é assim, quando nós organizamos cidades, quando a gente organizou em cidades, surgiu um novo modo de ser, né? Que tem a ver com urbanidade, que tem a ver com convívio com o diferente, que tem a ver talvez com o nascimento do indivíduo, uma pancada de coisas. Né? Outras coisas que surgiram disso também não sei se foram muito positivas, mas toda vez que a gente inventa um espaço novo, eu acho que isso abre caminho para algumas inovações e para algumas coisas imprevistas. E outras que absolutamente não funcionam. Para dar um exemplo urbanístico de novo, nossa, pesa esse negócio de ficar carregando a câmera no braço. Se você pega, acho que no pós-guerra, houve várias tentativas de criar bairros populares, assim como a gente tem esses Singapuras aqui em São Paulo, mas bairros de operários, bairros industriais, tudo altamente planejado. Cara, aquilo degringolou em 5 minutos e assim, hoje é um problema urbano em várias cidades do mundo. Esses projetos, esses projects, acabaram virando antros de marginalidade, porque simplesmente as pessoas acharam que elas podiam, os arquitetos, os urbanistas, pensaram que eles podiam praticamente reprogramar as pessoas a partir, fazer uma tábula rasa. Vamos voltar aqui para o digital. Tem uma coisa muito curiosa, recentemente eu li um artigo, não foi nessa Piauí aqui, acho que foi na anterior, era um artigo chamado Cidadão como Consumidor. Era um artigo espetacularmente longo e bastante profundo. Para mim acho que foi um alemão que escreveu, mas porque parece um jeito meio alemão de analisar as coisas, em que ele coloca que numa sociedade onde cada um de nós, mais do que tudo, é um consumidor, né, se define pelo que consome, os nossos sonhos de felicidade têm a ver com consumo e tal, isso muda a nossa relação com a política. Né? A gente passa a tratar a expectativa que a gente tem com a coisa pública, passa a ser mais ou menos a expectativa que a gente tem com uma marca. Né? Tipo, por favor me surpreenda, não gostei, eu vou botar fail, eu vou fazer o movimento na rua, seja lá o que for. Eu não vou nem entrar no mérito do movimento Passe Livre agora, porque não quero pegar carona nisso. Não seria oportunismo, eu não quero fazer isso. Mas de qualquer maneira, é um artigo longo,
Eu vou colocar acho que o link aqui no próprio vídeo, pelo YouTube dá para colocar, né? Vou colocar, chama O Cidadão como Consumidor, acho que na revista Piauí do mês passado. E aí, a conclusão é essa, a gente está numa sociedade onde as pessoas têm uma expectativa, um relacionamento com o poder público, como se ele fosse, sei lá, uma marca, como se ele fosse um banco, como se ele fosse, sei lá, a Apple, como se ele fosse um supermercado. Tipo, não gostei, não é assim que eu quero isso daqui amanhã. Quer dizer, uma série de expectativas que talvez sejam não só irreais em termos de execução, irreais em termos de implementação, de uma certa maneira cruéis, porque elas não levam em conta as dificuldades concretas, o que isso quer dizer, quem está de fora, etc. O importante é assim, eu não gostei. Né? E acho que um reflexo disso, muito intrigante para mim, é quando uma das plataformas mais bem-sucedidas de interação que a gente tem hoje é o Facebook, onde a interação basicamente é no curtir. Curtir significa colocar em primeiro lugar a sua reação afetiva com relação a um tema. A questão é, então as coisas legais são as coisas que todo mundo curte. Brócoli é bom para a saúde, mas não necessariamente eu não curto, né? Rúcula, agrião, tem um monte de coisas que de repente são boas, mas não necessariamente você curte, né? Tem uma série de ações que de repente a sociedade precisa, mas é difícil você curtir, né? Se o governo fosse pautar, se qualquer governo ou marca, né? Já que agora está mais ou menos parecido, né? A expectativa que a gente tem com o governo, a expectativa que a gente tem com empresas, for atrás só do que é curtir, ele vai priorizar talvez coisas relativamente demagógicas, coisas relativamente que agradem a todo mundo, curto prazo, né? Porque curtir é sempre uma coisa instantânea, eu curto agora, né? Então, num mundo em que o curtir prevalece, aonde que fica você efetivamente debater os problemas com propriedade, sem pressa, sem a neurose da velocidade, sem a métrica instantânea? Como é que você fica a trazer para a mesa interesses que são diversos, né? Como é que fica a negociação entre coisas que são quase inconciliáveis, né? Não é só uma questão de conseguir consenso, porque conseguir consenso é muito fácil em cima de coisas fáceis. É o que a gente até está vendo politicamente agora. Se você levanta uma bandeira suficientemente genérica e suficientemente fácil, é lógico que todo mundo vai consentir, né? O próximo passo, que é, sei lá, prático, né? Ou como melhorar isso, aí os interesses começam a aparecer e isso, putz, ninguém está mais acostumado a lidar, né? Eu tive uma experiência meio maluca, logo depois da Primavera Árabe eu fui de turista, imagina, Mané, para o Egito. E eu devo ter essa foto em algum lugar, não sei onde é que está. É uma capa de um jornal egípcio em que está escrito em árabe, né? Mas assim, a palavra Egito, escrita em árabe, escrita com sangue. Por quê? Porque depois de toda aquela euforia, né, que todo mundo unido nas ruas, o povo, que de novo é uma abstração um pouco curiosa, porque já que a moeda de troca é curtir é uma coisa relativamente apolítica, curtir é uma coisa que não mostra as diferenças. Bom, já que então todo mundo curtiu ir para a rua, tá bom, derrubaram o xarope lá do ditador, quem que a gente coloca no lugar? Né? Aí seguem-se tumultos, meses de tumulto, e quem acaba preponderando era alguém que estava um pouco mais organizado, que era a Irmandade Islâmica, e os caras, sob vários pontos de vista, estão num retrocesso desgraçado, né? Estão ali apanhando até hoje, indo para a rua e é um caos, né? Mas eu me lembro do meu guia lá, que ele contou o seguinte: poxa, no começo eu fiquei fascinado porque eu descobri finalmente o que o meu filho fazia tanto tempo lá no sofá, no laptop, né? Quando foi todo mundo para a rua, puxa, que legal, é isso então, tal. Mas na sequência emerge finalmente o caos que sempre existiu, emerge a complexidade que sempre existiu. Então, o que te ensina a lidar com essa complexidade? O que te ensina a costurar algum tipo de consenso num mundo em que as pessoas só querem ser amadas, curtidas e dar bom dia e compartilhar coisas que todo mundo concorda? Muito pouca coisa. Na verdade, eu até tenho uma história concreta. Minha mulher está passando por ela é voluntária num tipo de trabalho aí, e aí eles estão no momento de fazer o planejamento do ano, e obviamente já tinham experiências anteriores,
de gente batendo cabeça, de discussões que não... Aí eles contrataram um cara que era um especialista, um consultor, em orientar processos de deliberação, né? Processos de decisão, processos de, com uma certa metodologia, com uma série de princípios. A coisa está fluindo, os caras estão conseguindo se articular, e as coisas estão andando e vai provavelmente trazer novos frutos. Por que eu estou contando essa história? Porque, na verdade, imaginar que a gente saiba espontaneamente se articular, ou que a gente consiga espontaneamente se articular, ou que se articular seja uma coisa, deixa aí para ver o que acontece, talvez não seja tão realista, ou talvez não faça tanto sentido assim. Talvez essa nossa fé de que as coisas, você joga e vê o que acontece, vai para a rua e depois vê o que acontece, pula a janela e depois aprende a voar, tal, talvez seja relativamente ingênuo e facilite muito a vida de quem é um pouco mais malandro e sabe manipular essa coisa entrópica, sabe manipular esses afetos, sabe manipular essa nossa necessidade instintiva. Voltando para a questão da natureza humana, acho que algumas coisas a gente nunca vai ficar livre, acho que uma das coisas que a gente nunca vai ficar livre é dessa nossa necessidade instintiva, profunda, de pertencer, de concordar, de fazer parte, montar tribos, tal, isso faz parte, né? Então vai ter gente que vai conseguir explorar essa fragilidade para levar a gente de lá para cá, tá? Enquanto a gente perde a capacidade de articulação. Eu estou fazendo essa leve crítica dos tempos atuais, não porque já foi melhor, sei lá se foi melhor ou não, na verdade, eu estou vivenciando agora um momento político que é tão intrigante, agora eu consigo entender por que eu não entendia os movimentos anteriores. Porque toda vez que um historiador te explica por A mais B por que as coisas aconteceram, na verdade, não. Porque eu acho que quanto mais você mergulha, mais complexo e mais caótico e qualquer tentativa de simplificar tem algum tipo de agenda por trás disso. Tá? Não, isso é muito simples, é porque simplesmente o poder falou, tá bom. Né? Curiosamente, eu li há pouco tempo atrás, eu já tinha visto isso, mas de que talvez uma das coisas mais importantes para a Revolução Francesa não tenha sido o iluminismo, a enciclopédia, né? Que foi simplesmente o surgimento de folhetins, né? Você com a prensa, tal, você conseguia fazer folhetins populares. O que dava um puta do ibope era fazer folhetins que mostravam a imperatriz como uma sacana, uma ninfomaníaca, dando para Deus e o mundo, ó que escândalo. E foi essa indignação, talvez, que fez com que o povo, a parte mais popular da população, se rebelassem contra a monarquia, porque nos folhetins aparecia como uma sacanagem sem fim. Tá? Então, lá se vai na aura, lá se vai a nobreza da Revolução Francesa. Isso é uma coisa curiosa. Então, bom, só para voltar aqui, então a gente está vivenciando momentos muito ricos, quando na verdade é difícil, eu não quero nem julgar, nem menosprezar, nem diminuir, acho que a complexidade faz parte, sobretudo quando a gente pensa que democracia, a bendita democracia grega, que é uma invenção e tanto, era uma democracia em que só homens participavam e homens com certo patrimônio. Era uma democracia de poucos, não era uma democracia de muitos. Mas de qualquer maneira criou-se o debate, criou-se o Senado, criou-se a argumentação, né? Criou-se a racionalidade, né? Invenções que acho que hoje em dia, nessa sociedade de massa, né? Que você tem ou televisão ou as pessoas usando social media também como massa, né? Querendo justamente fazer desaparecer as diferenças e colocar todo mundo debaixo de uma mesma bandeira, isso se perdeu. Como é que isso tem volta? Eu não tenho a menor ideia. Nem sei se realmente as pessoas efetivamente querem. Mas é só para a gente parar para pensar o quanto os ambientes em que a gente vive e circula condicionam o tipo de interação, o tipo de engajamento que é possível, o que pode nascer disso. No mundo do like, é como se de repente a vida, se fosse só pelo like, eu comia M&M o dia inteiro. Mas eu não posso, senão eu vou ficar gordinho. Então é isso, meu braço está começando a cansar, espero que essa gravação tenha ficado razoável. Vou publicar isso agora mesmo. René de Paula Júnior falando, roda e avisa, se bem que eu não estou rodando. Abraço.